Ele nasceu na cidade de Itapetininga. Se formou engenheiro pela USP e administrador de empresas pela Associação de Ensino de Itapetininga. Em 77, ingressou na FEPASA, Ferrovia Paulista S.A. Por lá ficou por mais de 20 anos. Começou na vida política como vice-prefeito da sua cidade natal. Foi secretário municipal e, em 2006, foi eleito pela primeira vez deputado estadual. Reeleito em 2010, foi secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos do estado de São Paulo. No autorretrato de hoje, eu converso com o deputado estadual Edson Giriboni, do PV, eleito para o terceiro mandato com quase 106 mil votos. Casado com dona Sandra, pai de Edson Júnior, Rodrigo e Camila. Deputado, muito obrigada pela sua presença. Vamos começar a falar da sua família. Família grande, 7 irmãos, 8, né? Que viveram com o seu Orlando e dona Benedita até 18 anos atrás, quando o seu Orlando foi embora. Como é que é a infância do filho mais velho de uma família grande? Como é que foi? Não, foi muito gostosa, né? Dos 8 irmãos, 4 gêmeos, né? 2. 4 gêmeos são ainda? 2, depois 2. É. Então, era uma família grande. Na época, nós morávamos numa rua, no começo não era nem rua calçada ainda, as famílias não tinham, a maior parte ali não tinha nem televisão, então era uma convivência muito gostosa, não só com a própria família, mas com os vizinhos, né? Os vizinhos frequentando a casa, cada um frequentando a casa de um, de outro, jogando futebol no meio da rua. Foi uma infância muito feliz, muito gostosa mesmo, que eu tenho grandes saudades dessa infância. O que o seu Orlando fazia? O meu pai, ele era proprietário de uma torrefação de café, trabalhava muito, né? Meu pai sempre trabalhou muito, não só na torrefação, mas também em casa, ajudava muito minha mãe. Imagina, 8 filhos. minha mãe foi mãe, né? Eu sou o mais velho com 17 anos. Depois, cada 2 anos, depois 2 e 2, né? Então, meu pai ajudava também muito a minha mãe. Meu pai gostava de fazer, descendente de italiano, o pai do meu pai, meu avô era italiano, gostava de fazer polenta, de fazer pastel, inventar, fazia queijo fresco. Então, o meu pai foi muito atuante, né? Era difícil ver meu pai parado, né? E o filho mais velho era cobrado? Cuidava dos outros? Como é que era a relação com os irmãos? O filho mais velho sempre era mais exigido, né? Porque, né, com tantos filhos, o mais velho sempre tinha que, né, estar ali na linha de frente. Mas foi muito gostosa, a gente viveu muito, a gente tem umas... Brigavam muito, não? Normal, né? Não lembro de muitas brigas, né? A gente aprontava bastante, né? Imagina, cara, tantas crianças juntas. E os vizinhos também tinham muitas crianças na mesma idade, né? Então, mas foi muito gostosa, viu, Ana? Foi uma... E só uma menina, deputada, né? 7 homens e uma menina. Foi a penúltima, né? A minha irmã Elite. Mas era muito cuidada? Você era irmão ciumento? Imagina, com 7 irmãos, a única menina, né? Todos palmeirenses, né? Nisso o senhor tem bom gosto, a família inteira tem um bom gosto enorme. E minha irmã foi casar com um corintiano, Ah, né? meu Deus, Aí que foi o trauma, né? Tinha que ter o adversário. Agora, como que era a escola? 8 estudantes, né? 8 na escola. Como é que foi a época escolar do Edson Giriboni? Bom, eu morava a meio quarteirão de um colégio, o Colégio das Madres, né? Instituto Imaculada Conceição. Então eu ia a pé à escola, mesmo com 6 anos de idade. Eu lembro no primeiro dia meu pai me levou, foi conversar com a madre para combinar como é que ia ser. E depois eu saía da minha casa, andava 40, 50 metros, já era a porta do colégio, né? Todos foram bons alunos, deputado? Foram, alguns mais, outros menos, né? No meio de tantos você tem uma variação. Alguns se dedicaram mais, outros menos, né? Mas todos levaram a sério a escola. Tem o meu irmão mais novo, é médico aí de renome internacional. Cada um seguiu um caminho? Eu sou engenheiro civil, o meu irmão mais abaixo de mim, ele fez... Vamos falar pelos nomes. O Hércio. O Hércio, ele fez engenharia de alimentos, não concluiu o curso, aí ele voltou para Itapetininga, ele fazia na Unicamp em Campinas, e foi trabalhar junto com meu pai. O Edno. O Edno, o Elvio, o Érico e o Elston. O Elston e o Érico são engenheiros mecânicos.
mexeram uma época com moto, depois também foram lá para a empresa junto com meu pai. O Edno e o Elvio também acabaram, estão trabalhando na empresa. E a Elid, que é a única menina? A Elid é engenheira também, fez engenharia civil, mas atuou muito pouco. Durante um período ela ficou também ajudando meu pai na empresa. E depois ela casou e hoje ela não trabalha. E o Everson? O Everson, mais novo, é médico. Que é esse? Fez especialização nos Estados Unidos, meio pesquisador, atua na área de ortopedia de ponta no mundo. Né? Foi o único que fugiu, né? Todos fugiu um pouco da... engenheiros. Por que isso? É o dom, né? Desde pequeno ele falava que seria médico e realmente se dedicou, foi a fundo, se formou, foi para os Estados Unidos, morou 3 anos nos Estados Unidos fazendo especialização e atua em Campinas, é um médico em Campinas muito bem conceituado. O senhor acha que os outros se espelharam na sua escolha de engenheiro e aí foram talvez, pode ser, né? Área? Eu também me espelhei num tio que é engenheiro, então você vai passando, né? Uma tendência, né? E a juventude? Como é que foi a juventude do Edson Giriboi? Boa, uma juventude gostosa, né? Fiz aí o ginásio e o colegial uma escola central da cidade de Itapetininga. Tinha hobby? Jogava futebol, brincava na rua? Jogava muito futebol, joguei bastante basquete. Era um ponto de encontro ali da juventude da cidade, onde tinha as paqueras, onde tinha... Foi namorador, não? Não, normal, algumas que namoradas. Era diferente, né, deputado, da época de hoje? Era um momento diferente. Os bailes, né? Itapetininga tem um clube tradicional ainda, mas muito tradicional, o Clube Venâncio Aires. Tinha os grandes bailes, os grandes carnavais concorridos. Era um ponto de encontro, né? Eu sempre fui muito... sempre procurei estar junto com os amigos, né? Então, o futebol, o basquete, os bailes, as festas, as serenatas à noite. Então, foi uma juventude, diria, bastante sadia, né? Muito gostosa. Muito poucos amigos, que a gente tinha notícia que um ou outro poderia usar um pouco de droga, mas naquela época era muito pouco, né? O mais que chamava atenção quando alguém fumava, né? Quer dizer, já era uma... Né? Porque a gente procurava sempre ter uma vida muito saudável. Seu Orlando e a dona Benedita eram pais bravos? O meu pai era mais descendente de italiano, ele era mais rígido, né? Ele sempre foi muito rígido, né? Muito amoroso, mas muito rígido, né? Queria as coisas certinhas, não gostava nada errado. A minha mãe já era mais aquele coraçãozão de mãe, né? Sempre mais calma, né? Mas tivemos uma bela educação, né? Do meu pai e da minha mãe. Como é que foi? Vamos falar de um momento triste. A perda do seu pai há 18 anos. Como é que foi isso para a família? Foi um processo muito rápido, porque meu pai sempre foi muito saudável, sempre trabalhando. E quando ele constatou, né, apareceu um gânglio aqui no ombro, né, e aí já fomos ver o que era, já era um tumor, né. Então, entre a descoberta desse tumor e o falecimento dele, apesar de tudo que podia ser feito foi feito, ele faleceu em 10 meses, né. Então, foi muito rápido, né. Foi um processo muito doloroso, muito traumático para todos nós. Né? Para a dona Benedita deve ter sido muito mais difícil. Muito. Como é que foi isso? Não, minha mãe sofreu muito. Né? Imagina, ela casou com 16 anos, né? E quando meu pai faleceu ela tinha 60 anos, né? Uma vida familiar muito unida, muito junto, né? Sempre, nunca um longe do outro, sempre ele cuidava muito dela, né? Ele tinha uma preocupação muito grande com ela. Então foi... E aí é Deus para dar força, a família grande, a família unida, um ajudando o outro, mas foi um momento difícil, né? Agora, muito difícil. Como é que a Sandra entrou na vida do Edson Giriboi? A Sandra, ela estudava também na mesma escola que eu estudei, quando fazia o ginásio e o... Da época de ginásio, o senhor conhece a sua esposa? Na época de ginásio, de colegial. Morávamos perto, eu morava numa rua, ela morava 3, 4 quarteirões abaixo, numa rua paralela. Né? Então, a gente se conhecia lá da escola, de morar perto. Né? Então, foi uma... E como é que foi a paquera? Quem chegou em quem? Como é que aconteceu? Não, foi isso? Quando eu fazia o científico na época, e ela fazia o ginásio, nós fizemos aqueles namoros de infância, né? Eu com 16, 17 anos, ela um pouco mais nova. E namoramos um tempo ali e depois cada um foi namoro de criança. Namoro de criança. Aí
eu vim para São Paulo, né? Fez faculdade, teve outras namoradas. Exatamente. E aí, depois de um certo tempo, nós nos encontramos novamente em Itapetininga. E aí foi rápido. Aí, em pouco tempo, nós casamos. Casou com quantos anos, deputado? Casei com 26. E ela tinha? 24. E os filhos? Como é que foi a chegada dos filhos? Primeiro, o Edson Júnior recebeu o nome do pai. Como é que foi a chegada dos filhos? Foi bastante marcante, né? Foi bastante emocionante, né? E o nome dele foi a escolha dela, né? Que ela que quis colocar o meu nome, né? Foi muito bom. O segundo filho, o Rodrigo, teve um problema, nasceu com 8 meses, né? Que teve alguns problemas na gestação. E depois de 6 anos veio a Camila, né? Qual a idade deles hoje? O Edson está com... A Camila, quando nasceu aí. Essa aí deve ser o xodozinho do deputado. Essa é a Camila. O Edson está com? O Edson está com 33, o Rodrigo 31 e a Camila com 24. E o que eles fazem hoje? Algum tem, assim, gostinho pela política? O Juninho, o Edson Júnior, ele fez biologia, né? Está fazendo curso de gestão ambiental, pós-graduação. O Rodrigo, ele se formou em jornalismo, mas aí ele se vereador, fez um curso agora de chefe de cozinha. Ai, que bárbaro. Quer avançar um pouco mais nessa área. A Camila fez direito, pegou a OAB agora, antes mesmo de se formar. Está estudando para fazer aí alguns concursos. Mas nenhum dos três gosta muito de política? Nunca se envolveram muito, né? Assim, acompanharam, porque, né, sim, desde que eles são pequenos, eu fui eleito a primeira vez em 1988. A Camila, mais nova, não tinha nascido. Ela nasceu em 91. Então, desde que nasceu, mas acompanho, né? Mas assim, se envolver direto, não, nunca se envolveram diretamente. O mais velho, o Juninho, um pouco, mas sem um envolvimento direto. Agora, o senhor tem uma história diferente de muitos deputados, né? Porque a maioria começou na Câmara Municipal, tinha pai, irmão, parentes políticos. O senhor não, o senhor já começou na política sendo vice-prefeito da sua cidade. Como é que aconteceu isso? Ana, aconteceu, eu era engenheiro da ferrovia lá em Itapetininga. Ficou 22 anos na FEPASA. Fiquei, logo que eu entrei, trabalhei um ano aqui, no que é hoje a CPTM, no Transporte Metropolitano, aí precisou de um engenheiro em Itapetininga, eu era de lá, eu fui para lá. E nesse período que eu fiquei em Itapetininga, me convidaram para filiar, na época, um partido PMDB. Eu, mais atendendo ao convite de alguns amigos, acabei me filiando. E aí... Estavam se aproximando das eleições municipais, queriam que o partido se fortalecesse para poder indicar um nome, né, com credibilidade para a prefeitura municipal. E aí foi pedido que nós filiássemos alguns amigos lá no partido para, né, dar um corpo ao partido. Eu conversei com os ferroviários, a classe ferroviária naquela época estava bastante desprestigiada. Sofrendo muito. Né, quando comparava a classe ferroviária com todas as outras categorias do Estado, a classe ferroviária lá embaixo, eu falei, olha, precisa ter representação política, precisa estar presente aí no meio político para tentar ajudar a classe ferroviária. Aí começamos um movimento junto aos ferroviários. Itapetininga sempre foi uma cidade com muitos ferroviários, né? E aí alguns ferroviários nós saímos, filiamos na época mais de 2.800 pessoas no PMDB. Nossa! E aí o PMDB tinha 300, 400 filiados, nós filiamos toda essa... E aí, com isso, eu acabei assumindo, naquela época, o comando do PMDB no município. Inicialmente, esse pessoal queria que eu fosse candidato a prefeito. A minha intenção nunca foi essa, era mais a gente se fortalecer, se credenciar para poder influir em algum nome. Aí um amigo nosso, que era um engenheiro também, o Tardelli, uma pessoa respeitada na cidade, dono de uma construtora, trabalhava já com órgãos públicos, tinha já uma boa experiência do meio, né? E ele acabou concordando em ser candidato a prefeito, mas ele, quando queriam que eu fosse, eu abri mão para ele ser, né? Aí ele falou, mas eu só vou se você for vice comigo. Foi aí que eu acabei me tornando vice-prefeito em 1988. O senhor conseguiu? Porque muita gente diz que vice não faz nada, né? Que vice assume quando o prefeito não está na cidade. E eu vi muitos, no cargo de vice-prefeito, conseguir
atuar diretamente na cidade? O senhor foi um vice-prefeito atuante, conseguiu? Procurei atuar. No meu primeiro mandato, quando nós assumimos em 89, eu fiquei durante quase 2 anos como secretário de Obras e Serviços Municipais. Aí já é diferente. Então eu assumi, procurei trabalhar, depois teve umas divergências políticas com o prefeito, eu acabei nos últimos 2 anos deixando a secretaria. Na segunda vez que eu fui vice-prefeito, na eleição de 2000, eu fiquei os 4 anos direto na prefeitura trabalhando, numa parceria muito grande com o prefeito, procurando até honrar o voto, porque o vice-prefeito recebe o voto também, né? Ele vai junto com o prefeito. Eu acho que essa é uma responsabilidade também, não só para ser eleito, mas principalmente para trabalhar depois. Nesses 4 anos, o que o vice-prefeito conseguiu para a cidade? Qual foi a atuação direcionada do vice-prefeito Giriboni? Olha, eu sempre procurei vamos dizer, ser um colaborador do prefeito, né? No meu primeiro mandato, como secretário de Obras e Serviços Municipais, era mais serviços públicos, manutenção das vias públicas, da zona rural, foi um trabalho bastante intenso. No segundo mandato, eu fiquei como vice-prefeito, fiquei também como secretário de Desenvolvimento, e nesse segundo mandato nós combinamos bem com o prefeito toda a parte política, relações públicas, interface com a população, eu que fazia na prefeitura, para aliviar um pouco essa carga, e o prefeito, que era o Barbarato, tem mais tempo de cuidar da parte mais administrativa. Então foi muito bem combinado, então a gente trabalhava sempre numa parceria conjunta ali, eu acho que acabei contribuindo com os prefeitos. Agora, em que momento o vice-prefeito secretário decidiu ser candidato a deputado estadual? O senhor não foi para a Câmara Municipal, veio direto para a Assembleia Legislativa. Como é que aconteceu esse processo? Isso começou a nascer em 1994. A cidade e a região elegeu um deputado, que era o ex-prefeito Tardelli, de quem eu tinha sido vice. Tardelli veio para a Assembleia em 95, eu acho que ele não se adaptou bem, e ele se lançou candidato a prefeito em 96. Eu, à época, era superintendente da ferrovia, da FEPAS. O senhor ficou na FEPAS até 99? Até 99. E aí, ele quase como candidato único sendo deputado. E algumas lideranças da cidade, pessoas que achavam que era muito prematuro, ele fazia 1 ano e meio que tinha sido deputado e já voltar. E acabaram me convencendo a ser candidato a prefeito em 96. De última hora, foi no último dia que tinha que se desincompatibilizar, e eu acabei sendo candidato em 96. A prefeito. A prefeito. E qual foi o nosso lema na época? Que então, o outro candidato, que era o Tedesco, só estava 1 ano e meio aqui na Assembleia, era muito pouco tempo, e que não era correto naquele momento, a gente perdeu o deputado. Então, foi muito focado a eleição disso em 96. Ou seja, ele tinha que terminar os 4 anos de mandato. Tinha acabado de ser eleito, então havia umas pessoas, lideranças importantes, que não concordavam com aquilo e me convenceram a ser candidato. E aí, como eu falei muito em deputado em 96, em 98 eu acabei sendo candidato a deputado. Só que aí contra o ex-prefeito que sucedeu o Tardelli, que se lançou candidato também. Então, teve 2 candidaturas e dividiu a cidade à época e não elegeu ninguém. Isso é muito comum acontecer. Faltou. Tentamos o entendimento na época e, enfim, acabou não dando certo. E aí ficou, né? Em 2000, quando eu fui candidato a vice, daí já era com o ex-prefeito que nós tínhamos nos disputado a eleição, os 2 a deputado estadual. Então, nós nos unimos, mas com o projeto de eleger o deputado. E ele foi eleito. Ele foi eleito prefeito, e em 2002 eu fiquei na primeira suplência, e em 2006 foi consequência desse trabalho quando eu fui eleito a primeira vez. Agora, como é que foi chegar à Assembleia Legislativa? Por quê? Como secretário e vice-prefeito fazia. Chega na Assembleia, vira deputado, pede, muda um pouco essa concepção. Houve um choque? Ou o que o senhor trouxe do Executivo para o Legislativo na sua atuação parlamentar? Eu tinha convivido um pouco com a Assembleia. À época que eu era vice-prefeito, convivia... Já conhecia mais ou menos o funcionamento. À época que eu também estive na FEPAS, a gente teve bastante relacionamento aqui com vários deputados, com a Assembleia. Então, mais ou menos, a gente sabia
como funcionava. Lógico que dentro, aqui, né, você sabe que é mais diferente difícil. um pouco. Mas deu para se adaptar bem, você tem que ir se ajustando e aproveitando as oportunidades. Eu Quais acho que foram deu os para fazer um desafios? belo... Meu principal desafio, Ana, foi ser o representante da região sudoeste do estado de São Paulo. Pedir para a região. Né? Para a região. Aquela região, Itapetininga, deputado eleito que ficou os 4 anos, antes da minha eleição em 2006, tinha sido em 1970, Nossa. que tinha ficado os 4 anos. Então, nós ficamos 36 anos sem uma representação plena durante 4 anos, que é o mandato de um deputado. Consequentemente, a região ficou meio esquecida aí das ações do governo, dos investimentos, nível de desenvolvimento. Então, o meu grande desafio, quando eu fui eleito, foi fortalecer a mostrar região. essa realidade ao governo do Estado. Claro. Eu acabei fazendo um levantamento socioeconômico de todas as regiões do Estado, de todos os 645 municípios do Estado de São Paulo, indicadores econômicos, indicadores sociais, e mostrei que a região sudoeste do Estado de São Paulo era a pior região do Estado em números econômicos e sociais. Então, usando o IPRS também. IPRS, Índice de Desenvolvimento Humano, receita per capita das prefeituras, renda da população, os indicadores. E tabulei isso, gráfico, tabela, mapa, fiz um trabalho, pus debaixo do braço e fui atrás do Serra, que era o governador no meu primeiro mandato, do Goldman, que era o vice-governador, de todo o secretário de Estado, levando. Isso, olha como é que é a região. O Serra entendeu, foi sensível, fez um programa de investimento para a região sudoeste do Estado de São Paulo, foi a Itapetininga, anunciou. E o que mudou? Muitos investimentos. A região tem recebido muitos investimentos. O Serra priorizou. Então, ex-governador Alckmin, assim que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo Serra, também imediatamente levei esse trabalho a ele. Depois ele foi eleito governador nesse último mandato. Então, aquele programa de investimento para o Sudoeste Paulista, que começou no governo Serra, teve continuidade no governo Alckmin. E os índices mudaram? O senhor fez um levantamento pós-investimento? Mudou, né? Foi divulgado o IDH recentemente lá, avançou a região, valores médios avançaram. Não, tem avançado, grandes investimentos. Só agora, esse ano, nós vamos ter 2 grandes estradas na região, recuperadas, alguns trechos duplicados, modernizados, que vão demandar aí quase 800 milhões de reais de investimentos. 2 grandes corredores lá. Tudo é uma sequência de trabalho, né? Então, acho que o meu grande desafio foi mostrar isso, que essa região é que nem um pai com vários filhos. Né? Põe na vitrine, olha. É que nem um pai que tem vários filhos, mas um está com problema. Tem que dar uma atenção especial para aquele filho. E foi isso mais ou menos o grande desafio. O senhor acha que esse trabalho levou à reeleição em 2010? A população reconheceu esse trabalho? A população reconheceu, né? A votação tem sido crescente, eu acho que é fruto do trabalho, né? Passou de 47 na primeira. Para 109 na terceira. Foi 93 na segunda e 106 agora. 106, né? Desculpa. Então, a gente vê esse reconhecimento. Trabalho, eu acho que o pessoal reconheceu, dentro de procurar valorizar, trabalhar em parceria, envolver as lideranças da região, prefeito, vereadores, entidades. Foi um trabalho de identificação da nossa região. Agora, deputado, em 2010 o senhor assumiu um desafio maior ainda, na minha opinião, né? Ser secretário de Estado. Tinha a experiência no município, uma coisa muito menor, para uma realidade macro, que são 645 municípios, e não é uma secretaria fácil, de saneamento e recursos hídricos. Em algum momento o senhor pensou em aceitar ser secretário e falou, não, vou assumir esse desafio e vou ver o que eu posso fazer? O que incentivou o Giriboni a assumir a secretaria? Olha, foi um desafio, né? Quando o governador convidou, pedi uns dias para poder refletir. O senhor pensou? Pensei. Por que eu pensei? Principalmente por causa do meu mandato. Né? Eu tinha um mandato, tinha um compromisso com a população. Além do compromisso institucional aqui na Assembleia, mas com aquela região. Então, eu não queria prejudicar o meu mandato. Então, quando eu recebi o convite, eu conversei com alguns deputados aqui, que já tinham sido secretário de Estado também. Qual era a avaliação? Todos foram unânimes em dizer que valia a pena assumir uma secretaria, que isso não prejudicaria o meu mandato, pelo contrário, estaria mais próximo do governador, dos demais secretários. A gente tem aí, o Giriboni, você estava feliz.
Essa foi dos eventos. É verdade. Foi lá Que deve ser muito gostoso executar, né? Executar, ver o resultado, criar programas, mostrar para o governador a importância, sensibilizar o governador, envolver os funcionários, todos comprometidos. Você vê a satisfação de prefeitos, de vereadores quando consegue avançar. Então, eu acredito que valeu a pena. Foi uma, em termos da saúde também, diretamente, né, deputado Edson Giliboni? A gente vê cidades com problemas de saneamento básico, a gente fala como é que isso é possível. Influencia diretamente na educação, na saúde do povo, na qualidade de vida. Qualidade de vida, água com qualidade, água tratada, água saudável, não ter o esgoto na porta da casa, não ter o esgoto no quintal, crianças brincando, você trabalhar para evitar, né, que prejudique a vida das pessoas, que prejudique o meio ambiente, você tornar o ambiente mais saudável. São desafios que nós tivemos. Evitar as grandes enchentes também era um outro desafio aqui na região metropolitana. Agora, o grande desafio, na minha opinião, é você enfrentar a maior crise hídrica que o estado de São Paulo já passou. Como é que foi isso? Olha, eu deixei a secretaria no comecinho de abril de 2014. Sim. Né? O senhor pegou um pedacinho, o início da crise. 2013 começou a chamar um pouco a atenção, estava chovendo pouco, abaixo das médias, em alguns meses abaixo das mínimas históricas, mas tinha o verão de 2013 e 2014. Quer dizer, se chove dentro da média, nós estaríamos numa posição muito mais tranquila. Aí entrou o verão também abaixo das mínimas históricas. Aí, dezembro de 2013, janeiro de 2014, começou, acendeu a luz amarela e começou a piscar a luz vermelha. A situação está se tornando grave, porque nós estamos saindo do verão sem chuva e entrando no período de pouca chuva, com os reservatórios abaixo dos mínimos de segurança. Foi quando começaram a se tomar as primeiras ações, foi quando foi lançado o bônus para incentivar, e a população começou a incentivar. Funcionou, deputado, no Funcionou início? bastante, funcionou. No primeiro momento, mais de 70% já diminuiu, né? Agora, nesses últimos meses, em torno de 80% da população diminuiu, começou a chamar a consciência das pessoas para o uso mais responsável de água, e as providências no sentido de redução de pressão, para diminuir vazamento, ter um pouco mais de controle da vazão, reuso, incentivação de incentivar a utilização de reuso. Aliás, nesse período, foi um pouco antes inaugurado o maior programa de reuso da América Latina, aqui no ABC. Foi incentivado o programa de uso racional de água em prédios públicos, escolas, hospitais, penitenciários. Então, foram se somando ações, né, no sentido de a gente ter condição de atravessar esses anos de chuvas abaixo de qualquer previsibilidade. E eu acho que o desafio foi vencido, né? Está sendo vencidos ainda. Tem muito investimento sendo feito. Antecipando algumas obras. Agora, exatamente. O senhor saiu da secretaria para ser candidato a deputado foi estadual? Uma questão da lei, né? E como é que foi? 106 mil votos. Surpreendeu? Porque, de certa forma, como o senhor disse, a população podia questionar. Poxa, saiu da Assembleia para ser secretário. E a nossa região? E, de repente, você tem 106 mil votos. Foi. Logo que eu assumi a secretaria, houveram vários questionamentos sobre isso. Por quê? Porque tem inimigo político. A gente não está falando de inimigo pessoal, mas a política tem Usaram isso. Né? Ele foi deputado. Então, eu tive consciência desde que... Então, a posse aí, terceiro mandato. Essa foi na posse. Eu tive consciência desde o dia que eu assumi a secretaria, que eu tinha que me desdobrar em muito para mostrar que o meu mandato estava valendo. Claro. Né? Então, eu trabalhei, foi 2 em 1, né? Tinha que ser aqui e ali. Mas a população reconheceu e, ao longo do tempo, eles perceberam que não houve prejuízo nenhum à região. Pelo contrário, né? Algumas coisas que eu consegui com o governador foi pelo fato de eu ser secretário. Né? Algumas vezes foi o governador, o gabinete dele, olha, hoje vamos tratar de um assunto que não é da secretaria, mas interesse... da minha região. Primeiro é interesse do Estado, depois interesse da região. Me lembro, né, uma grande empresa quase foi para Minas Gerais, investimento de mais de 600 milhões de reais, estava indo para Minas. O Estado de São Paulo ia perder. Se ela ficasse no Estado de São Paulo, ela
se instalaria em Aí Itapetininga. saiu um pouco o secretário e entrou o deputado. Entrava o deputado, o governador agora é o deputado. No helicóptero, nos carros, quantas... Então, foi Uma aliança. 2 em 1. 2 em 1. Eu quero agradecer o deputado Edson Giriboni, desejando sucesso no terceiro mandato. E o nosso autorretrato vai ficando por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.